entre 2019 e 2023, mesmo enquanto percorriam o nosso país, dizendo com a maior seriedade que iriam reduzir a imigração. A migração líquida quadruplicou até que em 2023 chegou a quase 1 milhão. Isso equivale à população de Birmingham, nossa segunda maior cidade. Isso não é controle, é caos. E veja, eles devem responder por si mesmos. Mas eu não acho que algo assim aconteça por acidente. Foi uma escolha feita mesmo, enquanto diziam a você, diziam ao país que estavam fazendo o oposto. Um experimento de fronteiras abertas em uma só nação, realizado em um país, que votou por controle. Bem, isso acabou. Hoje, este governo trabalhista está fechando o laboratório. O experimento acabou. Nós vamos entregar o que vocês pediram repetidas vezes. E vamos retomar o controle de nossas fronteiras. E deixe-me dizer por quê. Porque eu sei que em um dia como hoje, pessoas que gostam de política vão tentar transformar tudo isso em uma questão política. Sobre esta ou aquela estratégia, mirando nesses eleitores, respondendo àquele partido. Não. Estou fazendo isso porque é o certo, porque é justo e porque é nisso que eu acredito. Deixe-me colocar desta forma. As nações dependem de regras, regras justas. Às vezes elas estão escritas e muitas vezes não. Mas, de qualquer forma, elas dão forma aos nossos valores. Nos orientam quanto aos nossos direitos, é claro, mas também quanto às nossas responsabilidades, às obrigações que temos uns com os outros. Agora, em uma nação diversa como a nossa, e eu celebro isso, essas regras se tornam ainda mais importantes. Sem elas, corremos o risco de nos tornarmos uma ilha de estranhos, e não uma nação que caminha unida para frente. Então, quando você tem um sistema de imigração que parece quase feito para permitir abusos, que incentiva algumas empresas a trazerem trabalhadores com salários mais baixos, em vez de investir em nossos jovens, ou simplesmente um sistema que é vendido por políticos ao povo britânico com uma premissa totalmente falsa. Então você não está defendendo o crescimento, não está defendendo a não justiça ou qualquer outro argumento que as pessoas usem para justificar o status quo. Na verdade, você está contribuindo para as forças que estão lentamente dividindo o nosso país. Então, sim, eu acredito nisso. Acredito que precisamos reduzir significativamente a imigração. É por isso que algumas das políticas deste livro branco remontam a quase 3 anos atrás. Por isso eu disse na conferência do Partido Trabalhista, Macaécia, que retomar o controle é um argumento trabalhista. E mais importante de tudo, a migração para dentro já está caindo com este governo. Trata-se de justiça. E veja, quero dizer, a migração faz parte da história nacional, da Grã-Bretanha. Na semana passada, falamos sobre a grande reconstrução deste país após a guerra. Os imigrantes fizeram parte disso e continuam a dar uma enorme contribuição hoje. E você nunca vai me ouvir menosprezar isso. Mas quando as pessoas vêm para o nosso país, elas também devem se comprometer com a integração, com o aprendizado da nossa língua. E o nosso sistema deve distinguir ativamente entre aqueles que fazem isso e aqueles que não fazem. Acho que isso é justo. Da mesma forma, a Grã-Bretanha deve competir pelos melhores talentos do mundo, em ciência, tecnologia e saúde. Você não pode simplesmente levantar uma ponte levadiça, não deixar ninguém entrar e achar que essa é uma economia que funcionaria. Isso prejudicaria, sem dúvida, o salário dos trabalhadores
Mas, ao mesmo tempo, precisamos questionar por que partes da nossa economia parecem quase viciadas em importar mão de obra barata, em vez de investir nas habilidades das pessoas que já estão aqui e querem um bom emprego em sua comunidade. Setores como o de engenharia, onde o número de vistos disparou, enquanto as vagas de aprendizagem despencaram. Isso é justo com a Grã-Bretanha? Isso é justo com os jovens, que estão avaliando o seu futuro. Perder essas vagas de aprendizagem, ver as faculdades em sua comunidade, quase totalmente dedicadas a cursos de 1 ano, para estudantes estrangeiros? Não, não creio que seja. E, para falar a verdade, acho que ninguém acha. No entanto, essa é a Grã-Bretanha que esse sistema falho criou. Portanto, como este livro branco estabelece, todas as áreas do sistema de imigração, trabalho, família e estudo, serão endurecidas para que tenhamos mais controle. Os requisitos de qualificação foram elevados para o nível de graduação. Exigências de proficiência em inglês em todas as vias, inclusive para dependentes. O tempo necessário para adquirir o status de residente permanente foi estendido de 5 para 10 anos. E a fiscalização será mais rigorosa do que nunca, porque regras justas devem ser cumpridas. Agora, não se enganem. Este plano significa que a migração vai cair. Isso é uma promessa. Mas quero deixar isso muito claro. Se precisarmos tomar medidas adicionais, se precisarmos fazer mais para aliviar a pressão sobre a habitação e os nossos serviços públicos, então podem acreditar, nós faremos. Mas não se trata apenas de números, porque o caos do governo anterior também mudou a natureza da imigração neste país. Menos pessoas que fazem uma forte contribuição econômica, mais pessoas trabalhando em setores da nossa economia que pressionam os salários para baixo. Então, talvez a maior mudança neste livro branco seja que finalmente vamos honrar o que significava retomar o controle e começar a escolher quem vem para cá para que a migração funcione em prol do nosso interesse nacional. Sabe, é aqui que todo o debate fica distorcido. Como se algumas pessoas achassem que controlar a imigração é restringir uma espécie de liberdade natural, em vez de ser a responsabilidade básica e razoável do governo de tomar decisões que beneficiem a economia do país. E por anos, isso parece ter confundido o nosso pensamento. Mas deixe-me ser claro, isso acaba agora. Vamos criar um sistema de imigração que seja controlado, seletivo e justo. Uma ruptura definitiva com o passado, que vincula o acesso a vistos diretamente ao investimento em habilidades desenvolvidas no próprio país, de modo que, se uma empresa quiser trazer pessoas do exterior, ela deve primeiro investir no Reino Unido, mas também para que a residência permanente se torne um privilégio a ser conquistado, não um direito. Será mais fácil se você contribuir, se trabalhar, pagar impostos e ajudar a reconstruir nosso país. Agora, algumas pessoas podem até ser contra isso, mas acredito que, para a grande maioria das pessoas neste país, é isso que elas há muito tempo desejam ver. Um sistema de imigração que seja justo, que funcione para o nosso interesse nacional e que devolva o bom senso e o controle às nossas fronteiras. É isso que este livro branco vai entregar. Menor migração líquida, mais qualificação, apoio aos trabalhadores britânicos. O início da reparação do nosso contrato social, que o caos e o cinismo do último governo tanto fizeram para minar. Obrigado. Agora vou responder a algumas perguntas. Da imprensa. Tenho aqui uma lista. Espero que precisa. Começando com Chris Mason, da BBC. Chris. Obrigado. Obrigado, primeiro-ministro Chris Mason, BBC News. Vamos ser claros.
O senhor está prometendo hoje que a migração líquida vai cair todos os anos entre agora e a próxima eleição. Aconteça o que acontecer? Bem, estou prometendo que ela vai cair significativamente. E eu realmente quero reduzi-la de forma significativa até o final deste parlamento. É isso que este plano pretende alcançar. O completo oposto do que vocês viram nos últimos 4 anos. É, francamente, incrível que a migração líquida tenha quadruplicado em apenas 4 anos, chegando a quase 1 milhão. E como já indiquei, se for necessário tomar medidas adicionais, então é isso que faremos. Obrigado. Robert, ITV. Robert Peston, da ITV. Primeiro-ministro, o senhor sabe que países que querem crescer estão em uma corrida global por talentos de alto nível. Sua prioridade número 1 é o crescimento. O senhor não está dando um tiro no próprio pé. E ao insistir que aqueles que querem se tornar cidadãos agora precisam viver aqui. O dobro do tempo exigido para quem quer ser cidadão americano. E, se me permite, acabamos de ouvir que haverá uma redução massiva por 90 dias nas tarifas que China e Estados Unidos estão impondo um ao outro. O senhor está aliviado por, ao menos temporariamente, eles terem deixado de lado suas armas econômicas? Bem, deixe-me abordar ambos os pontos, embora eu não esteja incentivando. 2 perguntas por pessoa, porque precisamos avançar com isso. Sobre a questão do crescimento, mas sobre a questão do crescimento, acho que vale a pena dedicar um tempo a isso, porque a teoria de que números mais altos de migração necessariamente levam a um crescimento maior foi testada nos últimos 4 anos. Tivemos o maior crescimento líquido de migração quando o último governo perdeu o controle, chegando a quase 1 milhão, e o crescimento ficou estagnado. Portanto, essa relação, com base nessas evidências, não se sustenta. A segunda coisa é que este livro branco não é apenas um livro branco sobre imigração, é também um livro branco que trata de habilidades e treinamento. E uma das razões pelas quais tivemos crescimento estagnado, na minha opinião, durante anos, é porque investimos cronicamente pouco em habilidades e crescimento. Portanto, ao incluir habilidades e crescimento. No mesmo plano que a migração, algo que as empresas vêm pedindo há anos, você realmente responde também à questão do crescimento. E devo dizer, como uma observação adicional, como você ouviu no discurso e verá no livro branco, em relação a talentos de alto nível, onde queremos trazer os melhores para o país, teremos caminhos para atrair esse talento para cá. E acredito que há um potencial real para fazermos isso no ambiente atual. E pretendemos, de fato, fazê-lo. Obrigado, Robert. Sam da Sky. Sam. Sam da Sky News. Primeiro-ministro, só para retomar a questão do crescimento e da migração. Um dos motivos pelos quais tivemos uma política migratória mais flexível durante anos é basicamente por causa da visão do Tesouro. Chanceleres sucessivos, suas regras fiscais e a forma como isso interage com as previsões oficiais significam que sempre foi uma solução fácil obter mais crescimento, trazendo mais pessoas para o país. Qual é a sua mensagem hoje para o Tesouro, para o OBR? E você está fazendo algo para realmente mudar a forma como eles trabalham e analisam tudo isso e calculam a análise de custo-benefício do crescimento e da migração? Sim. Bem, obrigado, Sam. De forma sucinta e acrescentando a resposta que acabei de dar, em primeiro lugar, a teoria pura, por assim dizer, de que simplesmente números mais altos de migração necessariamente levam a um crescimento maior. E acho que foi testada nos últimos 4 anos. Nunca tínhamos visto isso antes neste país, mas o crescimento não mudou, ele permaneceu estagnado. Em segundo lugar, sobre essa questão de habilidades e migração, o que as empresas vêm pedindo há muito tempo é que a migração seja vinculada às habilidades e ao treinamento de que precisamos neste país. No passado, os governos fizeram reduções meio impulsivas, sem estabelecer essa ligação. Estamos fazendo essa ligação neste documento, o que é realmente importante em termos de para onde vamos com a economia. Porque eu realmente acho que é a falta de investimento nessas áreas que causou grande parte do problema. Outra coisa que o documento está fazendo é reajustar o modelo, porque chegamos a um ponto em que há
muito mais empregos de baixa qualificação do que empregos de alta qualificação. Então, ao ajustar o limite para as habilidades, isso permite que a migração ocorra nas áreas de alta qualificação, que têm mais probabilidade de fazer uma contribuição significativa para a nossa economia. Muito obrigado, meu. Sam, agora tenho o Gary, do Channel 4. Muito obrigado. Primeiro-ministro, você mesmo passou por uma certa transformação em relação a isso? Você costumava acreditar que uma imigração maior levava a um crescimento maior. Keir Starmer, alguns anos atrás, teria falado sobre uma ilha de estranhos. Você é uma das pessoas que agora pensa que, depois, a CDH é realmente um problema, e não algo que está apenas sendo exagerado por outras pessoas? Bem, Gary, muito obrigado. Eu te convido a procurar meu discurso na Conferência do Partido Trabalhista. Eu sei que você se lembra de todos eles. Mas, faz 3 anos agora, eu acho, quando eu fiz o mesmo argumento político que fiz esta manhã, que é que retomar o controle, entender por que você precisa de controle, a escolha do que é justo, é um argumento trabalhista. E depois que você encontrar essa transcrição, tem também o discurso que fiz para a CBI, acho que há cerca de 3 anos, fazendo o mesmo argumento em relação aos negócios, dizendo: na minha opinião, muitas empresas dependem demais da migração em vez de treinar e capacitar as pessoas deste país. E isso foi, naquela ocasião, eu estava sinalizando para a CBI que isso mudaria sob um governo trabalhista. Então, há uma consistência central aqui. Na minha opinião, isso precisa ser ajustado e é isso que faremos. Obrigado. Gary, Chris. Chris Hope, desculpe. Há muitos Chrises. Chris Hope com GB News. Primeiro-ministro, já estivemos aqui antes, não é? Houve 3 leis de imigração desde 2014. A Pension Lei de Imigração de 2014 e a de 2016 tinham como objetivo reduzir a imigração. Ambas falharam. Por que, afinal, os telespectadores da GB News deveriam achar que você vai conseguir? E por que não nos dá uma promessa agora mesmo? Não. Por que você não nos dá uma meta fixa agora, não uma promessa? Para que possamos avaliá-lo pelo sucesso. Os conservadores pelo menos fizeram isso, mas fracassaram. Bem, veja. A diferença aqui é que este é o plano mais abrangente, que já foi apresentado. Ele foi apresentado para acabar com esse tipo de experimento dos conservadores de fronteiras abertas e descontroladas que tivemos. Você está certo sobre isso. E ele analisa todas as rotas e é abrangente. Então não é uma análise restrita apenas aos números. Coloca esses dados em seu devido contexto. Sobre a questão que realmente queremos reduzir significativamente a migração. Não acho sensato impor um limite rígido a isso. Isso já foi feito, de uma forma ou de outra, durante quase 10 anos. A única coisa que une esses primeiros ministros e os vários tetos e cotas ou limites que eles estabeleceram é que todos eles falharam. E, portanto, seguir por um caminho que já fracassou não é uma forma sensata de agir para mim. Obrigado, Chris. Jerry do The Times. Obrigado, primeiro-ministro. Jerry Scott do The Times. Qual é a sua mensagem para os 9 milhões de adultos inativos no Reino Unido neste momento, que talvez não achem que deveriam trabalhar, por exemplo, em uma casa de repouso? E para deputados trabalhistas desconfortáveis, se governo trabalhista com postura rígida sobre imigração? Bem, primeiramente, isso é reconhecido. Dentro desses 9 milhões, há algumas pessoas que não podem trabalhar e precisamos deixar isso claro desde o início. Mas há outras que podem, onde as pessoas não podem trabalhar ou é improvável que consigam trabalhar, elas devem ser protegidas e apoiadas. Mas onde as pessoas podem entrar no mercado de trabalho, elas devem ser apoiadas. O sistema atual faz o oposto. E por isso vamos apoiá-los a ingressar no mercado de trabalho com um pacote de 1 bilhão, o direito de tentar, e medidas desse tipo. E que, se você pode trabalhar, você deve trabalhar. E eu realmente acho que este white paper deve ser visto em conjunto com o que estamos fazendo em relação ao bem-estar social. E sobre... Jack? Obrigado, primeiro-ministro. Você disse agora há pouco que este é um plano abrangente para acabar com a migração. Legal. O senhor disse durante a eleição que tinha um plano para reduzir a migração ilegal. Até agora, isso não está funcionando. As travessias de pequenos barcos aumentam sob sua gestão. Por que os eleitores deveriam acreditar que seu plano para reduzir a migração ilegal terá mais sucesso, especialmente considerando que o senhor cogita um esquema de mobilidade com a UE que pode aumentá-la? Bem, vamos enfrentar isso diretamente porque ninguém, absolutamente ninguém deveria estar entrando em um pequeno barco para atravessar o canal e entrar ilegalmente neste país.
O governo anterior perdeu o controle das fronteiras, cabe a este governo para limpar essa bagunça. Da mesma forma que estamos limpando todas as outras confusões que eles deixaram para trás. E, por esse motivo, elaboramos e apresentamos ao Parlamento um projeto de lei de fronteiras, que cumpre as promessas que fiz, que é dar às autoridades policiais mais poderes. Bem, que você pode agir mais cedo, você pode ser preventivo, você pode atuar de uma forma completamente diferente. Isso está tramitando no Parlamento. Quem está votando contra isso? Os conservadores que causaram o problema, em primeiro lugar. Obrigado, Jack. Martin, do The Daily Mail. Martinho. Primeiro-Ministro, Martin Beckwith, do The Daily Mail. Gary perguntou se o senhor passou por mudança em relação à migração líquida. Da mesma forma, o senhor falou sobre aplicação rigorosa da lei. Uma das medidas de hoje é que estrangeiros condenados por qualquer crime sejam considerados para deportação. Mas há apenas 5 anos, o senhor assinou uma carta pedindo a suspensão de uma deportação que incluía, entre outros, 2 pessoas condenadas por estupro e 3 por lesão corporal grave. Suas opiniões mudaram, não é mesmo? Não. Eu sempre disse que aqueles que cometem crimes devem ser deportados. Eu dirigi o serviço de promotoria da Coroa por 5 anos, entre 2008 e 2013. E coube aos meus promotores, sob minhas instruções, solicitar as deportações em primeiro lugar, no Tribunal da Coroa. Então, eu fui muito claro. Muito obrigado. E agora tenho o Michael, do The Daily Express. Obrigado. Miguel? Ir mais longe significa desvincular-nos da CEDH e deixar de aplicar as leis de direitos humanos em casos de imigração? Não. Eu não. Acho. Que isso seja necessário. Também me lembro de que os acordos internacionais que assinamos nos deram a base para os acordos que firmamos sobre migração ilegal. Então, o ministro do Interior agiu rapidamente, trabalhando com outros países para estabelecer acordos materialmente melhores com outros países em relação à migração. Isso não teria sido possível se ao mesmo tempo estivéssemos dizendo estamos prestes a nos retirar de nossas obrigações internacionais. Eu poderia lhe dar muitos outros exemplos além desse, mas você não consegue firmar esses acordos com outros países para trabalhar de forma mais próxima na aplicação da lei, para desmantelar as quadrilhas e para negociar acordos de devolução, que é o que queremos fazer. Se, na frase seguinte, você diz que não acredita no direito internacional. Se você acredita, pode fechar os acordos. Se você não acredita, não consegue. E uma das características do último governo é que eles tiveram dificuldade para fechar esses acordos, porque outros países diziam: se vocês não cumprem o direito internacional, por quê? Por que deveríamos redigir e concordar com um acordo internacional com vocês? O que para mim é puro bom senso. Muito obrigado. Obrigado.